Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 1º de abril, já estamos adentrando um novo mês, Deus é bom o tempo todo e vamos aqui seguir firmes nos nossos estudos em nome de Jesus, né? O ano tá passando rápido, então em nome de Jesus você precisa aí se movimentar, tá bom? Já passou janeiro, fevereiro, março, 3 meses do ano de 2024 já foi, hoje é dia 1º de abril de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e tô aqui, como todas as manhãs, para te ajudar no seu processo de evolução. Quero aproveitar aqui já e te desejar uma excelente semana, em nome de Jesus. Quero te desejar um mês de abril cheio de bênçãos, saúde, paz e prosperidade para você, para sua casa, para sua família, para todos os seus amigos também, em nome de Jesus. Recebe isso aí em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 128, mas é claro que antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Nós estamos estudando o Salmo dos Degraus, né? Conforme sugere então a tradição judaica, uma simbologia profética da subida, da jornada do peregrino até o Templo de Jerusalém. São 15 capítulos dentro do livro de Salmos, que tem 150 capítulos, classificados então como Salmos dos Degraus, que é do capítulo 120 até o 134. Hoje nós estamos literalmente no 9º degrau, no Salmo 128. O Salmo 128 é um salmo curto, também curto, né? Todos os salmos aqui dessa jornada da peregrinação são bem curtinhos. O salmo de hoje é um salmo de 6 versículos, vamos fazer a leitura aqui na versão NVI, tá? Como é feliz quem teme ao Senhor. Quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos teus filhos e haja paz em Jerusalém. Olha que interessante, aqui o salmista está desejando para você uma vida de bênção, de prosperidade, todos os dias da sua vida e que você possa ver os filhos dos seus filhos, ou seja, ele está dizendo que ele quer que você tenha vida longa, tá? Vamos lá, gente, vamos entender esse texto aqui. O Salmo 128 é um salmo de ação de graças, é um salmo de bênçãos, que ele é frequentemente associado à felicidade e à prosperidade do povo. Que povo? Aquele povo que teme a Deus e seguem os seus caminhos. O salmista começa expressando a felicidade daquele que teme ao Senhor e segue os seus caminhos. Ele descreve também a bênção de uma vida em conformidade com os mandamentos de Deus, ou seja, ele está dizendo que quem anda conforme a lei de Deus vai ser abençoado por Deus. Essa bênção, ela é simbolizada pela prosperidade familiar e pelo fruto do trabalho das mãos do trabalhador, que traz o sustento, também a felicidade, tá? Então olha só que interessante, essa prosperidade é marcada pelo trabalho, né? Pelo trabalho de uma pessoa, simbolizada pela prosperidade da família, ou seja, esse trabalhador, ele vai trabalhar e vai colher fruto. Tem muita gente que trabalha e eu costumo dizer que é como o cachorro que corre atrás do rabo. Fica rodando em círculos, vivendo uma vida para trabalhar, mas não vê o fruto desse trabalho, o fruto das suas próprias mãos, tá? Então aqui o salmista está dizendo que existe uma bênção. Essa bênção é simbolizada pela prosperidade, né? E essa prosperidade vem pelo fruto do trabalho das mãos daqueles que temem a Deus. Então o salmista está indicando que quem não teme ao Senhor, né, vai trabalhar correndo atrás do rabo, tá? Eu estou trazendo uma linguagem peculiar, uma linguagem minha, para você entender isso mais fácil, tá? Então o salmo aqui também expressa uma visão positiva da vida no lar, doméstica, em casa, descrevendo a esposa como uma videira frutífera ao redor da mesa e os filhos como rebentos de uma oliveira. Essas imagens, elas vão simbolizar a fertilidade e a bênção da família, que é vista como uma fonte de alegria e prosperidade. Então, além disso, o Salmo também conclui com uma bênção sobre Israel, pedindo a paz sobre Jerusalém e a prosperidade sobre todo o povo de Deus. Esse Salmo é, portanto, uma expressão de gratidão e confiança na providência de Deus, que abençoa aqueles que o temem e seguem os seus caminhos, tá? Então, existe uma bênção específica
do Senhor na vida daqueles que temem a Deus. O Salmo 128 é tradicionalmente considerado como o nono dos 15 degraus do Salmo dos Degraus. Lembrando que nós estamos aqui falando de uma coletânea de 15 capítulos, que são os Salmos de número 120 até o 134. Esses salmos eles eram cantados pelos peregrinos que subiam a Jerusalém para celebrar as festas religiosas, a Páscoa, Pentecostes, dentre outras. Então, quanto à classificação, o Salmo 128 sugere o nono degrau, e na tradição judaica, na tradição cristã, muitas vezes associa esse salmo dos degraus com diferentes estágios ou etapas da sua própria vida espiritual, da vida espiritual do indivíduo ou da comunidade de fé, da igreja, comunidade de fé. Então cada salmo é visto como representado um passo ou estágio dessa jornada espiritual. Então dessa forma, o Salmo 128, o nono degrau, pode ser interpretado como um estágio de reconhecimento da bênção divina sobre a vida daqueles que temem ao Senhor e seguem os seus caminhos. Tá? E tudo isso culmina em gratidão e confiança na providência divina. Ou seja, assim, ele também poderia ser classificado como um estágio de gratidão e prosperidade espiritual na jornada de vida do cristão. Tá? Nós precisamos lembrar que temor não significa ter medo. Esse salmo aqui, ele vai dizer, né, que Deus abençoa aqueles que os temem. Tá? Então nós podemos dizer que esse degrau é o degrau do temor, o nono degrau, o degrau do temor. Então lembrando que temor não significa ter medo. Temor é um conceito central em muitas tradições cristãs. O significado de temor aponta para uma combinação de respeito, reverência, obediência e submissão. Eu vou repetir, tá? O significado de temor aponta para uma combinação, tá? Onde vai falar sobre respeito, reverência, obediência e submissão. Vamos destrinchar um pouquinho de cada um desses conceitos, tá? O primeiro conceito seria respeito. O temor a Deus envolve um profundo respeito por Deus. Ou seja, nós precisamos respeitar, entender o poder e a soberania de Deus. Respeitar a Deus é reconhecer que Deus é supremo e digno de adoração. Tá bom? Segundo conceito aqui que descreve, né, a combinação de conceitos que descreve temor é a reverência. A reverência implica em honrar a Deus com as nossas palavras, atitudes, pensamentos e ações. É ter em mente a grandeza de Deus e tratá-lo com a reverência merecida em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz que tudo que a gente colocar a mão para fazer, devemos fazer para a glória de Deus, como se fosse para Deus. Tá? Tem também o conceito da obediência. O temor a Deus também inclui a disposição em obedecer os seus mandamentos e viver de acordo com a sua vontade. Isso nos mostra, nos faz reconhecer que Deus é o autor da vida e que os seus caminhos são justos e verdadeiros. E por fim, o conceito da submissão, né, que significa envolver-se, render-se à vontade de Deus, confiando em seu plano e seu cuidado, mesmo quando nós não conseguimos entender completamente. É uma atitude de humildade diante do Senhor. Humildade é um dos degraus, se não me engano, se não me falha a memória, o quarto degrau, e o quinto é o degrau da dependência. Então, em resumo, o temor a Deus não é apenas uma forma de medo, né? Quer dizer, não é uma forma mesmo, porque não é medo e nem punição, mas é uma atitude de profundo respeito, de amor e submissão que influencia todas as áreas das nossas vidas. Essa atitude, na verdade, nos leva a uma vida de piedade, de justiça, de santidade, conforme expresso lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, onde Salomão diz: o temor é o princípio da sabedoria, os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então Salomão está dizendo que o temor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, você precisa temer a Deus. E temer significa respeitar, reverenciar, obedecer e ser submisso ao Senhor. Ou seja, hoje nós estamos subindo mais um degrau na nossa jornada de fé, que é o degrau do temor a Deus, ou seja, onde nós estamos aprendendo a reconhecer que as bênçãos do Senhor estão disponíveis para aqueles que o temem, aqueles que os respeita,
honra, obedece e vive em submissão. Nós já estamos aqui no degrau, no 9º degrau da jornada do peregrino. Nós já passamos pelo degrau. Primeiro, angústia, né? O primeiro degrau marca o início da jornada, o início da caminhada, onde o salmista diz, né? Na angústia ele clamou ao Senhor e Deus o ouviu, ou seja, foi no dia da angústia, no dia da dificuldade que Deus ouviu. Eu costumo dizer que o fruto da nossa fé é revelado no dia da nossa angústia, ou seja, é o dia da nossa angústia que gera frutos da fé em nossas vidas. Segundo degrau, o degrau da confiança. Bitarrom, confiança inabalável no Senhor. Terceiro degrau, alegria, intensidade. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria, né? Alegria. Você precisa andar alegre com Jesus, né? Intensidade na adoração, conforme o rei Davi nos ensina. Nós precisamos ser intensos na nossa adoração. O quarto degrau, humildade. Assim como Jesus foi um exemplo de humildade, Jesus foi um exemplo de humildade, nós precisamos também servir. Jesus, né, sendo Deus, lavou o pé dos seus discípulos, nós devemos fazer o mesmo, cuidar um dos outros. Lavar o pé significa hoje servir, não é necessário você pegar uma bacia com água e sair lavando o pé das pessoas na rua. Significa servir as pessoas, servir a Deus, servir as pessoas, né? Então, humildade. Quinto degrau da dependência, tá? O quinto degrau, a dependência em Deus. Esse degrau talvez um dos mais difíceis, né, para aquelas pessoas que são dominantes, que vão para cima, que são práticas, mas nós precisamos nos sujeitar em humildade e na dependência do Senhor. O sexto degrau, a segurança. O Senhor é a nossa torre, a nossa fortaleza, né? É nele que nós nos asseguramos nos momentos de dificuldade. Então nós temos que entender que Deus, ele traz segurança. O sétimo degrau, o degrau da gratidão, onde eu te ensinei que você precisa ser grato a Deus por todas as coisas, o degrau do contentamento. O oitavo degrau é a base, né? Deus como a nossa base. Mateus 6,33 diz, né? Priorize, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, aqui o texto aponta que se a gente construir a nossa vida sobre a base, o reino de Deus, Deus e a sua justiça, tudo que a gente precisa para viver uma vida de prosperidade na terra. Jesus diz em João 10,10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Porém, essa vida e vida em abundância, ela depende, né, de uma base, ou seja, a sua base é Jesus, a tua base é a palavra de Deus, é o reino de Deus, você precisa construir uma vida fundamentada nessa base. E hoje, o nono degrau é o degrau do temor. No degrau do temor, nós aprendemos aqui que temor significa ter respeito, reverência, obediência e submissão. Então, respeito, reverência, obediência e submissão, né? E também nós aprendemos que Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só o que Salomão, nós estudamos Provérbios, né, algum tempo atrás. Foi o primeiro livro que nós começamos a estudar da Bíblia inteira, 31 dias para mudar a sua vida, onde eu trouxe Provérbios, né? Então tem um estudo aqui também no Evolução Diária. E Salomão, ele diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer sabedoria, a primeira coisa que você precisa é temor, né? E temor significa, eu vou repetir, quero ser redundante para você aprender em nome de Jesus, tá? Temor, respeito, reverência, obediência e submissão. Se você tiver respeito a Deus, for reverente, obediente e submisso, tá? O temor do Senhor, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser uma pessoa cheia de sabedoria, você precisa temer a Deus. E o texto continua dizendo, os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo perece por falta de conhecimento, ou seja, muita gente está desprezando, dando de ombros para sabedoria e para instrução. Então hoje nós avançamos aqui mais um degrau dessa jornada do peregrino, a subida no Cântico dos Degraus. Hoje nós aprendemos aí o nono degrau, é o temor a Deus, o degrau do temor. Então, para a gente ter uma vida plena com Deus, né, para a gente chegar no último degrau, na plenitude, entrar no templo para adorar a Deus, né, que significa a plenitude da nossa vida de intimidade com Deus, nós precisamos passar pelo início da jornada, vencer a angústia. Nós precisamos da confiança, alegria, a humildade, dependência, segurança, gratidão, construir a nossa vida em Deus e temer a Deus. Amém?
glória a Deus, finalizamos assim mais um capítulo aqui do livro de Salmos. Hoje nós estudamos o Salmo de número 128, o nono degrau dessa jornada de peregrinação até adentrarmos na presença de Deus. Em nome de Jesus, agora vamos aqui curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, tá? Faz isso em nome de Jesus, é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal, para que outras pessoas também tenham acesso a esse estudo tão maravilhoso que é estudar a palavra de Deus, né? É tão bom a gente começar o nosso dia estudando a palavra de Deus. Então curte, comenta, compartilha, tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar, tá bom? Amanhã nós temos mais evolução diária, amanhã nós vamos estudar o 10º degrau dessa jornada do peregrino, né? O Salmo 129. Então em nome de Jesus vamos juntos nessa jornada, tá certo? Te espero aqui amanhã para mais uma evolução diária, que Deus te abençoe em nome de Jesus.